Bom dia, galera. Tudo bem com vocês aí? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre Revolução Francesa. Eu falei com vocês que eu ia dividir a aula em duas partes. O tema é um tema denso, né? É um tema complexo, é um processo de 10 anos, né? E a gente parou aí nessa última aula. Na última aula a gente parou num documento importantíssimo criado aí pela Assembleia, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, que é o ano de início da Revolução Francesa. Por esse documento reconhecia o direito à liberdade, à segurança, à propriedade, à igualdade perante a lei, a resistir a qualquer tipo de opressão. Esse é um documento muito importante, ele vai servir até de inspiração para outras constituições e para outros documentos, tá? Logo depois que esse documento ele é aprovado pela Assembleia, a Assembleia ela vai confiscar os bens da igreja e do alto clero. Eles vão reagir, né? Parte do clero vai reagir fugindo da França, acompanhados de milhares de nobres. E no exterior, eles vão começar a organizar um exército para combater a Revolução Francesa. Aí um dos lemas da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, né, que é um dos lemas da Revolução Francesa. Em 1791, a Assembleia vai aprovar a Constituição. Né? Vocês lembram lá que eles se reuniram para fazer uma Constituição para a França. Nessa Constituição vai ser incorporada a perda dos privilégios do clero e da nobreza, que a gente viu lá, que eles tinham vários privilégios. Vai limitar o poder do rei por essa Assembleia e vai iniciar na França uma monarquia constitucional. Além disso, por essa Constituição, só a Assembleia Nacional poderia fazer leis. Era o fim de fato da monarquia absolutista na França. Só que vamos imaginar, o rei Luís XVI assistindo tudo a isso, assistindo a criação de uma constituição que limitava o seu poder. Ele vai aceitar isso? De fato não, né? Essa é a primeira fase da Revolução Francesa. A gente costuma dividir a Revolução Francesa em 3 fases. Mas a primeira fase é quando a Assembleia cria uma constituição que limita o poder do rei. Então a França passa a ser uma monarquia constitucional. É uma monarquia onde existe um rei ou uma rainha, mas que tem poderes limitados por uma constituição. Ou seja, tem que seguir uma lei. Essa constituição vai desagradar muito o rei Luís XVI. Ele vai se aliar a outros reis, por exemplo, o rei da Áustria e da Prússia, e uma parte da nobreza e do alto clero da França, e vão tentar montar um exército para invadir a França. Então, a Assembleia vai declarar a pátria em perigo, a França em perigo. Os franceses vão pegar em armas para defender o seu país. O rei vai tentar fugir, acompanhado de sua família, mas vai ser reconhecido e vai ser preso. E alguns populares franceses vão se juntar ao exército francês, que vai ganhar força e vai conseguir vencer o exército que tinha sido organizado para acabar com a Revolução, né? Numa batalha chamada de Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792. Então os franceses vão prender o rei Luís XVI. E vai iniciar uma outra fase da Revolução Francesa, que a gente chama de Convenção Nacional. Não existia o rei, mas estava preso. Não existia, na verdade, mas estava preso. Quem vai governar a França? Uma convenção nacional. Um grupo de homens que vão governar a França. Vai ser eleito mais ou menos 750 deputados para governar a França. Pelo voto universal masculino, né? Eles vão eleger às pressas essa convenção nacional. E essa convenção vai ser encarregada de fazer uma nova constituição, já que não existe, que o rei estava preso, né? E uma das primeiras medidas tomadas por essa convenção nacional vai ser acabar com a monarquia na França e iniciar uma república na França.
proclamar uma república na França. Lembrando que essa convenção nacional vão ser eleitos mais ou menos 750 deputados para governar a França. Agora vamos pensar, é uma quantidade muito grande de pessoas governando um país. Claro que vai ter gente que pensa de uma forma e vai ter gente que pensa de outra forma. Então, dentro dessa convenção nacional e dentro da França como um todo, vão existir grupos políticos que queriam situações políticas diferentes para a França. Os dois principais grupos políticos são os girondinos e os jacobinos. Existiam outros, mas esses são os principais para a gente aqui agora. Os girondinos, que representavam sobretudo a alta e média burguesia, eles defendiam o voto censitário. O que é o voto censitário? É o voto através de renda, estipulava uma certa renda e só quem tivesse aquela certa renda podia votar, tá? E defendia o direito à propriedade privada, eram contrário à participação popular na Revolução. E tem um outro grupo que é os jacobinos, que eram principalmente a pequena burguesia, funcionários públicos, lojistas, e defendiam um governo forte e central, defendia o voto universal, voto para todos, né? Só que a gente lembra que todos significa todos os homens, né? Que mulher nem tinha direito de votar nessa época. E a participação popular no processo revolucionário. São os dois principais grupos. Eles queriam coisas diferentes para a França. E mesmo assim governavam a França numa convenção nacional. Sabe essa discussão que a gente tem hoje, que a gente vê nas redes sociais, que divide esquerda e direita em questões políticas? Essa divisão ela surgiu lá na Revolução Francesa. Né? Durante esse processo iniciado em 1789, os girondinos, que eram considerados mais moderados, conciliadores, na hora da reunião, dentro da Assembleia, eles costumavam sentar juntos do lado direito. E já os jacobinos, que é esse grupo mais radical, mais exaltado, né, ligado que queria uma participação popular dentro da Revolução, eles sentavam à esquerda da Assembleia. Né? Então costumou-se falar o grupo de direita, os girondinos, o grupo de esquerda, os jacobinos, né? E e hoje é utilizada essas nomenclaturas aí, né, para categorizar posicionamentos políticos nos sistemas políticos hoje, nos dias de hoje, né? A gente vê essas discussões de esquerda e direita aí. O rei francês aí, Luís XVI, ele vai ser acusado de traição à pátria, vai ser julgado e vai ser condenado por mais ou menos 90% dos deputados. Vai ser executado, vão cortar a cabeça do rei em praça pública, vão aplaudir. Os franceses vão lá assistir, comer um pãozinho de manhã, assistir a morte do rei Luís XVI na guilhotina. E é o fim aí da monarquia absolutista de fato dentro da França. Agora imagina para os outros países que eram monarquia, chegar essa notícia, gente, pegaram o rei Luís XVI, prenderam, cortaram a cabeça do rei Luís XVI. Se a gente não prestar atenção, daqui a pouco vai chegar essa notícia aqui, eles vão fazer a mesma coisa com a gente. Então, a morte do rei vai gerar reações internas dentro da França, porque existiam pessoas que defendiam a monarquia. Né? Não existia só os jacobinos, os girondinos, existiam, por exemplo, os monarquistas que eram a favor da monarquia. Vai gerar também reações externas, que é essa dos países que vão assistir a execução do rei Luís XVI. A Inglaterra vai unir a outros países monarquistas e vai formar uma coligação para atacar a França revolucionária. Aí nessa convenção nacional, de início, quem vai governar a França mesmo, quem vai ter um poder maior dentro dessa convenção nacional, vai ser os jacobinos, né? Os jacobinos, aí liderado por um cara chamado Robespierre, eles vão reagir criando órgãos especiais para defender a revolução. São os dois principais. Um que era o Comitê de Salvação Pública, que Robespierre era o líder. Ele era responsável por controlar o exército e a política interna da França. E outro era um tribunal revolucionário, que era encarregado de julgar as pessoas que eram consideradas inimigas da revolução. Como eu disse, à frente do Comitê de Salvação Pública estava o cara aí, que Robespierre.
A gente viu que antes da Revolução a França estava um caos econômico, político. Então, o Robespierre ele vai tomar algumas medidas para tentar solucionar essas questões dentro da França. Ele vai pegar a terra dos nobres e vai distribuir para camponeses, vai abolir a escravidão nas colônias francesas, tornar o ensino primário obrigatório e gratuito, vai tabelar os gêneros de primeiras necessidades, que muita gente estava passando situação até de fome mesmo dentro da França. Então ele vai tomar uma série de medidas aí na França para tentar conter um pouco os ânimos da população que já estava insatisfeita há muito tempo com a economia e com a política da França. Em meio a isso tudo vai acontecer a morte de um cara aí, tá a pintura aí da morte do Marat, não sei se é assim que fala, né? Mas que era um líder popular, jacobino, porque essas medidas tomadas por Robespierre, principalmente, né, vai agradar a população, as camadas populares da França. Os girondinos, por exemplo, que é a alta burguesia ali, não vai ficar satisfeito com essas medidas tomadas por eles. Queriam outras medidas que favorecessem eles, os girondinos e a alta burguesia, a média burguesia. E vai acontecer o assassinato desse líder popular aí. Esse assassinato, esse cara aí, ele vai ser assassinado por uma mulher ligada aos girondinos. O que vai fazer com que a situação fique um pouco mais quente dentro da França. Porque Robespierre e alguns líderes jacobinos vai intensificar a repressão dentro da França, principalmente depois desse assassinato. Tá vendo essa imagem aí? É uma guilhotina. Muitos franceses vão para a guilhotina, principalmente nesse período que Robespierre vai estar no poder aí, vai estar liderando os jacobinos aí na França. Vai iniciar um período chamado período do terror. Esse nome não é à toa. Esse período, ele tem esse apelido, né, fase, o período do terror, por causa de milhares de pessoas que vão ser mandadas para a guilhotina por não concordar com Robespierre, com os jacobinos. Muitas dessas pessoas, elas vão ser condenadas à morte sem interrogatório, sem direito de defesa, né? Então vai ter uma intensificação da repressão. Todos aqueles que não concordassem com esses líderes jacobinos, com a Revolução Francesa, poderiam ser mandados para a guilhotina. E a situação vai ficar tão tensa que as pessoas que antes eram a favor de Robespierre, dos jacobinos, vão começar a fazer críticas e vão ser mandadas para a guilhotina por essas críticas, né? Hoje pra gente, a gente pensa assim, nossa, gente, pessoal, ir pra guilhotina, né? Vou ali comprar um pão ali na praça, estão cortando a cabeça e tal. Mas era uma tentativa de amenizar essa situação com relação à morte, né? Se a gente for pensar assim que as pessoas antes morriam na fogueira, né? Os deputados girondinos e um grupo que é de planície, que eu falei com vocês que eu escolhi falar do girondino e jacobino, mas existia, por exemplo, um grupo de planície, que é um grupo que ficava assim, mais em cima do muro, ali nas tomadas de decisões, vão aproveitar esse clima de radicalização aí, política, e vão desfechar um golpe contra Robespierre. Eles vão prender Robespierre e outros líderes jacobinos e vão mandar eles pra guilhotina sem julgamento, sem nada. Vão tirar os caras do poder aí. E vai iniciar a terceira e última fase da Revolução Francesa, que é o Diretório. Não vai ser mais a Convenção Nacional que vai governar a França, aqueles 750 deputados. Agora vão ser 5 deputados que vão governar a França aí, né? Esses deputados, o poder, né, vai passar às mãos dos políticos que representavam, sobretudo, a alta burguesia. Vai ser elaborada uma nova Constituição para a França, em 1795. Professora, mas mais uma Constituição? Mas que confusão, não estou entendendo nada. Parece isso, né? Esse processo, um sai do poder, outro entra, corta a cabeça do rei, agora é 750, agora é 5, já cortaram a cabeça de Robespierre. Mas é dessa forma.
É uma situação política que estava se resolvendo ali, são anos. Eu falei que vocês são 10 anos. É a mesma coisa quando eu for explicar assim, no ano 2020, pandemia, mas a pessoa não podia sair de casa, tinha que sair de máscara. Mas o pessoal fez isso, pessoal. Nossa, como assim? Não é? Vocês estão vivenciando e veem que está sendo desse fato. Mas imagina para essas pessoas o futuro. A mesma coisa é a gente pensar a Revolução Francesa, tá? Em 1795 vai ser elaborada uma nova Constituição. Essa Constituição vai manter a República, vai voltar com o voto censitário, que é o voto através de renda, né? Já que agora é a alta burguesia que está no poder. E vai confiar o governo a um diretório governado por 5 deputados. Esse diretório vai sofrer várias críticas, muita resistência, por parte dos jacobinos, que vão atacar eles por meio dos seus clubes e jornais, por parte dos monarquistas, que vai começar revoltas para levar ao poder o conde de Artois, que era irmão de Luís XVI. E essa situação política na França aí passa ano e ano, não se resolve, né? Os jornais da França começavam a dizer que precisava de uma figura carismática, de um homem aí, né? Respeitado e admirado para salvar a pátria. E vai surgir essa figura, um jovem general de nome Napoleão Bonaparte, né? Vai reunir essas características. Um dos motivos dessa fama toda de Napoleão Bonaparte é seu excelente desempenho militar. E em 10 de novembro, que é o dia considerado 18 de Brumário, segundo o calendário republicano, Bonaparte, apoiado por políticos burgueses e militares, ele vai dar um golpe e vai tomar o poder. Esse episódio passou para a história como o golpe de 18 de Brumário. A entrada de Napoleão Bonaparte por meio de um golpe, né? Ou seja, ele não foi eleito, não teve uma eleição, colocou no poder, ele não era membro da monarquia hereditária, e não, ele deu um golpe, ele pegou esse poder para ele, né? Apoiado por outras pessoas, no dia que no golpe que é considerado o golpe de 18 de Brumário. Essa data, ela tem servido para marcar o final da Revolução Francesa, que foi iniciada na França 10 anos antes. Aqui tá as fases da Revolução que a gente viu, né? Primeiro lá em 1789, quando é feito os Estados Gerais, que o terceiro estado fica lá putaço, porque o voto não era do jeito que eles queriam, o voto era por estado. Depois é lá o juramento lá na sala dos jogos, que eles determinam que vão fazer uma constituição para a França, já que o rei não atende à mudança do voto. Depois vai ser instituída uma monarquia constitucional, o rei vai ficar doidaço, vai tentar fugir da França, e vai ser pego, preso, executado. Em 1792, então, chega ao fim a monarquia, inicia uma república na França, né? Principalmente aí no início, com o poder mais nas mãos dos jacobinos. Em 1793 iniciam a fase que é chamada fase de terror, onde que Robespierre e alguns líderes começam a matar muita gente da guilhotina, intensifica a repressão. Vai ser executado também, vai ser retirado do poder. Em 1794, o poder passa às mãos dos girondinos, aí, principalmente no diretório, né? E ao fim dessa revolução aparece aí o Napoleão Bonaparte, que eu costumo chamar ele de baixinho invocado, né? É porque existem algumas teorias que ele era abaixo da média, mas isso não importa. E algumas pessoas falam que não, ele não era abaixo da da média, mas eu costumei chamar ele de baixinho invocado, porque eu acho que realmente ele é muito invocado. Nós vamos estudar a história dele. Liberté, igualité e fraternité para vocês aí, galera. Bom dia, bons estudos, fiquem com Deus.